temos um cantor. Nos últimos tempos eu tenho abordado alguns temas que são muito sensíveis dentro do Reiki. De hoje não vai ser diferente. Questão da religião, né? Questão da religião, questão das crenças, questão de espiritualidade, né? Espiritualidade um pouco mais ampla do que religião, né? Questão dessa parte sutil, dessa energia sutil que envolve o Reiki, que envolve os trabalhos com energia, com trabalhos na área holística. Energia essa que não é reconhecida pela ciência, né? Que não faz parte do estudo da ciência. Embora já existam, mundo afora, algumas iniciativas aí meio que escondidas, não muito divulgadas. Bom, quando o Reiki veio para o Ocidente, a Takata se deparou com diversos problemas, com diversas dificuldades. Desde a questão Estados Unidos, Japão, né, Segunda Guerra, desde a questão de ser uma terapia, ser uma técnica oriental, questão da religião, budismo, shintoísmo no Japão, pouco de taoísmo também, muito comum naquela região, hinduísmo, e uma efervescência, digamos assim, né, ocidental, mundial, com questões de meditação, chakras, cultura hindu, budismo. Então era um momento assim bem interessante realmente, né, mas com muitas dificuldades. E o caminho, nós sabemos hoje, da Takata, foi um caminho muito gentil, muito suave, muito feminino, onde ela optou por não bater de frente com essas questões, onde ela optou por tentar traduzir as coisas de uma maneira que o ocidental entendesse, que o ocidental aceitasse, certo? E na sequência disso, né, de um entusiasmo com o Reiki, muitos mestres criaram teorias que hoje nós sabemos que eram mirabolantes, que não condiziam com a realidade, mas uma tentativa de embasar a técnica, de embasar o sistema, de entender, né? Coisa que a nossa mente ocidental sempre tem, essa necessidade de compreender as coisas, explicar as coisas, esmiuçar as coisas. Na questão da religião, a coisa é complicada porque mexe com crenças muito particulares das pessoas que ao longo da história a gente sabe sempre foram muito sensíveis, causaram problemas graves, grandes para muitas pessoas, né? Muitas pessoas. A própria ideia que as pessoas têm da religião quando as pessoas despertam é uma ideia ruim, negativa, que a religião, né, tem aquela velha frase, a religião é o ópio do povo, né, a religião causa problema, a religião isso e aquilo. Esse olhar negativo é muito natural, porque quando você aborda a questão da religião ao longo do desenvolvimento da humanidade com uma certa racionalidade, você vai se deparar com coisas horríveis que foram feitas em nome de uma religião, em nome de um Deus, em nome de uma crença. Disputas nada divinas, conceitos nada divinos, muito humanos, né? Questões de dominação, questões de poder, questões de afirmação e por aí vai. Então, quando as pessoas despertam para isso e se deparam com essa realidade nua e crua, a desilusão é grande, bate, a gente começa a querer se distanciar das religiões, a gente começa a querer... A gente olha a religião, as religiões, sobre uma ótica ruim, negativa. É natural. Mas as religiões não são algo separado da humanidade. Elas se desenvolveram ao longo do tempo, à medida que a humanidade ia se desenvolvendo, à medida que a humanidade ia
se afirmando como raça, à medida que a nossa mentalidade, a nossa racionalidade foi se desenvolvendo. Ken Wilber fala muito bem disso, nos traz muitos insights sobre isso. Éden, Queda ou Ascensão é excelente. O próprio Sexo, Espiritualidade e falhou outro nome, também é muito bom nessa abordagem. E outros tantos autores, né, que estudaram esse processo de amadurecimento do ser humano. E isso tudo impacta no Reiki. Né? Isso tudo impacta. A gente precisa olhar, depois que passa aquela desilusão inicial, a gente precisa olhar as religiões como naturais, como reflexos de um ser humano imperfeito, como reflexos de um ser humano tentando se assenhorar da realidade, né? Tentando entender essa realidade. E as disputas de poder, as invenções, as crenças, os dogmas, reflexo disso, muito natural. Se persistem até hoje, é porque o ser humano ainda tem dentro de si muita coisa antiga que não foi trabalhada. Muita coisa antiga que vem por uma herança genética, que vem por uma herança energética, né, que vem por uma herança cultural, mental, que impacta até hoje. Então, falar de religião é muito complicado, principalmente se você tentar, né, convencer o outro da sua religião, das suas crenças. Principalmente se você não aceitar a religião do outro, né? Porque o seu Deus é o único Deus, o Deus do outro não existe. Então isso é muito difícil. Dentro do Reiki, nós temos um cuidado especial com essa questão da religião, mas nós temos também alguns elementos que beiram a neurose, né? Que beiram assim extremo, radicalismo, que é preciso muito cuidado. A gente fala que o mestre Usui fez uma coisa fantástica com o Reiki. Ele não trouxe toda a bagagem budista, e shintoísta e taoísta dele para dentro do Reiki. O Ayashi também não fez isso. E a Takata também não fez isso. Então, hoje nós temos o Reiki com um sentido muito universalista, muito mundial. Universal eu não gosto muito porque o universo é muito grande, nós não sabemos o que tem lá fora. Então, muito mundial, né? Embora universal fique mais bonito. Mas nós temos o Reiki dentro do âmbito mundial com muita aceitação. Com muita aceitação. Exatamente por não trazer aspectos de religião. Então, quando você se torna reikiano, você não precisa mudar a sua religião. Tem um vídeo ou dois sobre isso já no canal. Você não precisa mudar. Na verdade, o que eu sempre digo é que o Reiki reforça a sua religião. Porque para você praticar uma religião, para você seguir, para você ser mais atuante, você precisa de energia, você precisa de vontade. Né? Ninguém tem ânimo para ir numa missa, numa sessão espírita, num culto, quando está um bagaço, quando está acabado, quando chega no final do dia em casa, sem nada de energia, sem nada de vontade. A gente não consegue. Né? Então, quando você se torna reikiano, você começa a ter esse fluxo de energia repondo aquilo que você gasta em excesso, você naturalmente se volta para a religião, porque você vai ter ânimo, você vai ter vontade, você vai ter energia. Então é muito bom. Mas eu vejo, e é o tema desse vídeo, é essa parte mais radical dentro do Reiki, onde não se pode falar em religião, onde não se pode falar em guru, em mentor, em amparador, ser de luz, em Cristo, em Buda, em Krishna, Maomé. Não se pode falar, porque de uma certa forma se está maculando o Reiki, se está radicalizando o Reiki, se está dando uma tendência para o Reiki. Então fica um assunto realmente meio que velado assim, né? Não, o Reiki não tem contato com nenhuma religião. Legal, legal. Tá. E não se vai adiante por um medo, e medo tem que ser trazido à tona, tem que ser debatido, tem que ser conversado, tem que ser dialogado, porque o medo não produz coisas boas. O medo não produz. Então é preciso que se converse sobre isso. Certo? Que
se entenda que existem reikianos cristãos, evangélicos, protestantes, muçulmanos, hinduístas, budistas, praticamente todas as religiões que você imaginar, você vai encontrar reikianos, que é aquela coisa mundial que eu falei, que é fantástica. Mas é preciso estar muito presente nesse debate, nessa discussão, nesse pensar, o respeito. Falar em reiki sem falar em respeito é complicado, porque autoconhecimento implica respeito, né? Por si e pelo outro. Mas isso não é automático. Isso não vem, você se torna reikiano, você não sai respeitando todo mundo, entendendo todo mundo. A gente percebe dentro do ambiente reikiano as rixas, as brigas, as implicâncias, né? Por tantos motivos fúteis. Então, só se tornar reikiano não significa que você vai despertar. Você começa a jornada. E não significa que você vai se tornar respeitoso para com o outro. Se você tem crenças, se você tem dificuldades, se você tem medos e inseguranças, eles vão estar presentes e vão se manifestar com toda certeza. E com a questão da religião, isso está muito presente. Então, às vezes, eu vejo um radicalismo muito grande nas pessoas, porque dentro do reiki não pode falar em religião. Não pode mencionar, não pode nada. Porque se fizer vai macular o reiki, ou então vai impedir que as pessoas cheguem no reiki, né? Porque na hora que o reiki for vinculado com uma determinada religião, uma determinada crença, um determinado dogma, as pessoas não vão querer mais o reiki. Então nós temos que ser cuidadosos, né? Nós mestres e nós reikianos temos que ser cuidadosos para não prejudicar essa expansão do reiki tão boa e tão necessária para a humanidade. Mas é impossível, no meu entendimento, essa expansão, esse crescimento baseado em medo, baseado em falta de respeito pelo outro, baseado em falta de informação. Né? Acho que não é compatível com esse despertar, com esse crescimento, com essa jornada que a gente começa. Então é preciso, sim, abordar essas questões de religião, como eu fiz, né, bem de leve, no preâmbulo do vídeo, mas com racionalidade. Uma racionalidade que não exclui a religiosidade, que não exclui a espiritualidade. Muitas vezes as pessoas encontram nos meus vídeos motivos para dizer o Luiz é muito racional, é muito mental, então divindade e espiritualidade não funciona, a religiosidade não funciona para ele. Não. Eu tenho o maior respeito por todas as religiões, por todas as crenças. Todas elas são necessárias em algum momento da vida da gente. Eu passei por muitas. O que eu vejo de importante é que a crença em Deus, a crença no Criador, não precisa estar atrelada a uma religião, porque eu não sigo nenhuma religião. Mas eu creio num Deus, eu creio no Criador. Tenho a minha crença, tenho a minha ideia, né? Que pode ser diferente da sua, ou do outro, e assim por diante. Então a gente precisa aprender a respeitar isso, a gente precisa aprender a aceitar. Porque é muito natural que o reikiano inclua na sua prática as suas crenças religiosas, as suas crenças espirituais. É algo muito bonito de se ver. Seguinte. Então, é muito bonito de se ver o reikiano trazendo as suas crenças para dentro do reiki e percebendo que elas se acomodam muito bem, que elas se encaixam muito bem, que elas fluem muito bem. Mas é preciso também que não exista esse medo, que não exista esse receio. Se eu comentar, não vão gostar, vão achar que eu estou deturpando o reiki, que eu estou isso, aquilo. Eu creio que não. É claro, nós temos que ter um cuidado. Precisamos ter um cuidado. Quando você diz que aquilo que você está fazendo é Reiki Usui, então é aquele conjunto de informações, de ideias, de técnicas, aquele sistema. Mas, na hora que você acrescenta as suas crenças religiosas, as suas crenças espirituais, holísticas e tudo mais, você não pode dizer que aquilo é Reiki. Porque o Reiki é esse tantinho aqui. Isso aqui é o que você acrescentou. Então é importante sempre a gente fazer essa separação. Né?
que é o reiki, principalmente o reiki sui, que é muito organizadinho, muito certinho, muito encaixotadinho ali, muito bonitinho, e outras crenças. E essa abertura é importante. Essa abertura faz parte dessa abertura do reiki. Afinal, o reiki não tem ligação com nenhuma religião. Então, se ele aceita todas, ótimo. Então, nós precisamos entender e respeitar isso, né? Então, quando um reikiano que acredita em divindades celtas, por exemplo, ligadas à natureza, ligadas a druidas, né, toda a cultura celta, vai fazer uma aplicação de reiki, ele pode tranquilamente pedir a presença desses mentores, desses amparadores, desses druidas, para que auxiliem, né, naquele momento, para que participem, para que colaborem com aquela aplicação. O reiki que ele vai oferecer é reiki sui, mas a presença da divindade não vai de forma alguma incomodar ou atrapalhar, pelo contrário, vão somar, vão ajudar. Um reikiano que acredita em Cristo vai pedir a presença dele. Maria, nas suas mais diversas variações, vai pedir. Mas isso não pode ser, né, uma coisa velada, uma coisa medrosa. Ah, mas se eu falo, não vão gostar. Se eu falo, vão achar que eu estou isso ou aquilo. Esse é um cuidado importante. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter esse cuidado, sim, de compartilhar as informações. Não adianta você chegar e dizer para a pessoa, tinha aqui um preto velho, tinha aqui um deus hindu, estava aqui o Ganesha, né? Para a pessoa que tem uma crença diferente. Então, esse compartilhar precisa ser cuidadoso, muito cuidadoso. Mas a presença, aquilo que você vê, aquilo que você acredita que está ali ajudando, e está muitas vezes ajudando, é particular seu. Ok? Você pode conversar sobre isso, desde que haja do lado do seu interlocutor, né, da pessoa que está ouvindo, dialogando com você e não monologando com você, compreensão e respeito. Porque se não houver, você precisa ficar quieto realmente. Muitos atendimentos meus, tinha vários sistemas de energia, vinha a presença de diversas divindades. Muitas delas ligadas à pessoa. Muitas que ela nem percebia, nem sabia que estavam ali ou que acreditava nelas. Mas vinha, porque vinha com ela, não vinha com o outro, nem com o anterior, nem com o próximo. Na maioria das vezes não podia, e eu não compartilhava isso, porque eu sabia da crença da pessoa, ou da falta de crença da pessoa. Então, compartilhar é uma coisa cuidadosa, né, de quem está aplicando o reiki. Agora, se você está conversando com outro reikiano, trocando ideia com uma pessoa que não é reikiana, você tranquilamente você pode conversar sobre a sua religiosidade, sobre a sua espiritualidade, sobre as suas crenças e divindades, e como isso flui junto com o reiki. Sem medo, sem se sentir, né, tolhido. Se o outro vai respeitar, se o outro vai gostar, se o outro vai apontar o dedo na sua cara e acusar você disso ou daquilo, aí você tem que ter a sua experiência e seu jogo de cintura para saber se você pode falar ou não. Como a questão da aplicação, você tem que saber se você pode compartilhar ou não. Mas é preciso que a gente caminhe para esse compartilhar cada vez mais. Um certo orgulho. Porque se você é cristão, você acredita em Jesus, você segue a Bíblia, ótimo, tem orgulho disso, é importante para você isso. Você não pode chegar no reiki e esconder esse tipo de coisa. Você não pode chegar no reiki e segurar isso, porque não é compatível, o reiki não tem religião. Não, o reiki não tem religião, mas você tem. E se você gosta da sua religião, você está satisfeito com ela, excelente. Mas à medida que a gente entende isso, a gente começa a respeitar, né? E respeitar, inclusive, a religião dos outros. Nos tempos atuais, a gente vê duas vertentes. Nós podemos ver uma vertente muito amigável,
muito compassiva, de troca, de aproximação de líderes religiosos. O Dalai Lama é um que é muito atuante nessa área, em encontros com líderes de outras religiões. E nós encontramos uma outra vertente de ódio, de raiva, de incompreensão, que está dentro do ser humano também e que é natural. Isso precisa ser trabalhado. Porque esses discursos de ódio que a gente vê nos mais variados lugares, nas mais variadas religiões, em geral, terminam mal, causam problemas. Estátuas destruídas, templos, pessoas mortas, dor, sofrimento, medo. Está muito presente, essa intolerância. Mas dentro do Reiki, trabalhando com autoconhecimento, nós precisamos estar atentos a isso. Precisamos fazer um esforço de observação para que a gente não repita. Dentro de uma jornada de autoconhecimento, dentro de uma jornada de despertar, dentro de uma jornada de transcendência, os mesmos erros que a gente vê lá fora. Isso não é uma cobrança para com os reikianos, né? Isso não é uma obrigação do reikiano. É algo que o reikiano precisa ponderar. Esse aspecto de religião, de crença, de religiosidade e o reiki. Para que a gente evite que esse medo se propague, que essa insegurança se propague, que essa vergonha, às vezes, em dizer: puxa, eu sou reikiano, e a sua comunidade ali religiosa vai olhar para você, né? Ou a sua família não vai aceitar. Então, esse é um caminho que precisa ser trilhado, que precisa ser debatido, precisa ser conversado, ponderado. Esconder isso, ficar quietinho para não causar problema, é uma boa estratégia, mas não pode ser a única. A gente precisa criar uma outra estratégia de conseguir conversar sobre isso, de conseguir trocar, inclusive entre reikianos. Porque às vezes o policiamento dos reikianos para não contamina com religião, não pode botar Deus, não pode botar isso, não pode botar aquilo, é muito grande. É uma neurose, coisa gosmenta. Então eu creio que primeiro entre reikianos precisamos conversar mais e respeitar mais. E depois com os outros também a gente precisa ampliar esse diálogo, ampliar essa compreensão. E passar, né, essa gentileza que a Takata trouxe, né, ajustar o reiki às necessidades dessa cultura ocidental, porque o reiki é muito bom. Porque o reiki funciona de formas tão diversas e tão fantásticas que você se torna reikiano e você se entusiasma, você aproveita isso. Às vezes não tão consciente, né? Mas cada um no seu ritmo. Então isso de tão bom que a gente pode compartilhar com todos, não pode trazer dentro de si, no seu bojo, esse medo, essa vergonha, essa insegurança de falar. Não, o reiki não tem religião, mas eu tenho a minha e exerço a minha. Eu tenho a minha espiritualidade e exerço. Certo, pessoal? Assunto sensível, assunto delicado, mas é importante que se converse, é importante. Desconhecimento não vale, não serve mais. Não é mais época de esconder as coisas, de se deixar as coisas veladas, parciais, para poucos. Não. Precisamos estender isso para todos, para que a gente possa continuar crescendo como raça humana, né? Se desenvolvendo como seres humanos. Gratidão.